Tá aí. A curiosidade nossa, telespectador, é essa. Você é uma mulher bonita, e a experiência que você teve, e observadora também, e claro, deve ter recebido muita cantada. E aí, como é que é isso? E aí, te fez vender mais? Vale o quê? Você perguntou o que vale mais, não é isso? Eu acho que vale tudo. Primeiro, que eu tive uma experiência muito boa numa escola de Diva Abreu. Eu acho isso, eu costumo dizer isso porque eu tenho uma admiração muito grande pela pessoa de Diva, e com ela eu aprendi muita coisa. E a relação é simbiótica, vamos dizer assim, né? Ela gosta muito de mim, eu também gosto muito dela, e justamente por isso que eu estou lá novamente, né? A porta ficou aberta, e há vários clientes tidos como bons clientes, os melhores clientes da época, porque na época esses clientes... Os melhores são os mais assanhados? Nem sempre, mas eu me deparei com algumas situações realmente que, por eu também ter, eu sou muito observadora, você falou uma coisa muito certa, eu sou muito observadora. Eu vejo pelo que você escreve, eu sei que você é observadora. Então, eu consegui, graças a Deus, driblar a ponto de essas mesmas pessoas depois se desculparem. Entendeu? Então eu acho que... Isso é bacana, né? É muito bacana. Muito. Inclusive, não vale citar nomes, mas claro, eu me lembro que o Tim Maia se hospedou num local em Campos. Chamou você para filosofar, não? Com certeza. Mais um trecho da música e falou, vamos filosofar, tudo é tudo, nada é nada. Com certeza. E aí, uma pessoa que estava ciceroneando Tim Maia achou que por eu ir lá, que na época eu fazia entrevista, né? Acho que ele se achou no direito de que eu poderia dar uma atenção mais especial a ele. E o próprio Tim Maia foi que deu a resposta a ele, na época. Qual foi a resposta? Ou não pode dizer? Não, ele disse que enquanto eu estivesse ali, que era para que ele respeitasse, porque senão ia ter que haver com ele. Bacana. E essas coisas são interessantes. Esses registros são bons. E eu tenho está tendo uma peça no Rio. Maravilhosa. Até botei na minha coluna, exatamente, porque é o neto do Silvio Santos. Incorporou o papel de Tim Maia. Parece, é incrível como parece fisicamente. E tudo isso eu acho que é uma bagagem muito gostosa que eu tenho, faço questão de falar, porque não caiu pronto no meu colo, não, sabe, Sérgio? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não sei o que ela... Mas não caiu pronto. Houve, como você mesmo falou, Robin, houve, sabe como? Uma trajetória, uma coisa que... Eu não preciso que alguém diga para mim que eu sou uma profissional de respeito, porque eu sei que eu sou. Não preciso. Eu faço por onde. Agora, Viviane... Construiu dessa forma, né, Viviane? Ah, com certeza. O que é mais forte para você, que você gosta mais de televisão, que você já fez, ou jornal que você está fazendo? Televisão. O que você vibra mais? Televisão é uma coisa fascinante, porque eu tive a experiência de fazer ao vivo. E aquilo é uma adrenalina fantástica. Sabe? Teve alguma situação ao vivo? Várias. Inclusive notas de falecimento que às vezes entrava por debaixo da porta Isso ao vivo, de repente? Ao vivo. Olha, vai entrar no último bloco a Lauda aí no segundo escala. Eu sem saber quem que eu iria noticiar. Você você chorava? Qual era a notícia? Eu me deparei com situações bastante constrangedoras, assim, saia justa mesmo. Robin pegou isso também? A morte de Eli Ribeiro Gomes, ela entrou por debaixo da porta para mim, para noticiar, e eu passei a minha adolescência na usina Cambaíba, né, a família toda, os filhos de Eli são amigos, foram amigos, nós convivemos muito tempo na época. E ele estava doente? Você recebeu aquilo de supetão, você não sabia? De supetão, não sabia, entrou por debaixo da porta. E assim, outros... Você tem que ser profissional, né? Apesar da afetividade. Porque no início, ele não tinha TP, não tinha teleprompter. Na minha época tinha teleprompter. Mas no início, eu me lembro eu trabalhava na Rádio Eu digo assim, o impacto da notícia que você tem que anunciar. Entendeu? Depois foi uma professora, a Tereza Damian, também me deixou extremamente... eu não tive condição.
de fazer o jornal, porque a última pessoa com quem conversou com ela fui eu, na faculdade, ela era minha professora. E quando eu cheguei para fazer o jornal, eu entrei direto para o camarim. Quando eu já entrei atrasado, quando eu me deparei com aquilo, eu não tive condição de apresentar. Você não apresentou no dia? Não apresentei. Manuel Peçanha foi que apresentou. Manel Severino, e depois que eu me recordo, o médico Décio Lobo de Azevedo foi um grande amigo do meu pai, também teve uma situação assim que eu tive que noticiar. Eu me lembro, eu trabalhava na Rádio Jornal Fluminense, trabalhei na Rádio Eu acho que essa adrenalina não é brincadeira. E eu me deparava com frequência com o próprio Manuel Peçanha e com a Deise, eles andando pelos corredores do complexo, lá da TV Norte Fluminense, com as laudas, né? E decorando o jornal, porque o jornal era ao vivo e não tinha teleprompter. Tinha que decorar? E eles decoravam. Nossa. Eles eram como se estivessem decorando o texto, justamente. Entendeu? Mas eles levavam. Essa época você não pegou, não. Porque às vezes esquecia, então eles tinham como recorrer e virar e olhar. Né? Mas apresentavam os primeiros jornais. Me lembro. Você lembra disso? Me lembro, era assim. Era muito engraçado. E eu acho que todo esse contexto, não é? Depois a experiência de você entrevistar, o NF Comunidade dividia com o Janino e entravam os links das matérias de fora e tudo. Então isso tudo é um aprendizado que não é da noite para o dia, e isso vai te enriquecendo, e depois da televisão, então eu acho que foi assim uma abertura muito grande para mim. Viviane, o que te emociona? Tudo me emociona. Chora muito? Não choro muito. Eu já chorei muito. Eu me emociono vendo um filme. Você se emociona com uma cena na rua, entendeu? Me parece que você se emociona muito quando está assistindo às orquestras do Centro de Cultura Musical de Campos. Nossa Senhora, eu acho um deleite. Eu acho um deleite para o campista, e a oportunidade para o campista de ter um espetáculo privilégio, de música, né? O privilégio de música clássica de graça. É um orgulho. De graça. Eu acho o Johnny Williams um mecenas da cultura, da música clássica em Campos. Ele faz das tripas o coração, aí é bem chulo mesmo essa coisa, das tripas o coração, para poder sobreviver. E assim já se passaram 20 anos. Ele agora está partindo para Nova York, claro que se viabilizar o projeto, depende do povo de Campos, para que a Orquestra Marilson Iacovino esteja em Nova York apresentando no Carnegie Hall. Eu acho que isso aí é importantíssimo. Eu acho que isso aí não tem que ter, vamos dizer assim, partido nenhum. Claro. Entendeu? Não tem que ter partido nenhum. O campista, ele tem que se orgulhar que existe um Centro de Cultura Musical em Campos, e que isso aí projeta a cidade com um espetáculo, são espetáculos maravilhosos. Ainda outro dia, o tenor Max Wilson estava, agora essa semana, estava no programa da Hebe Camargo, quando eu fui assistir o espetáculo dele aqui em Campos. Eu corri para assistir, a voz dele tomou conta da minha casa. Eu falei assim, meu Deus, mesmo que alguém não seja um apreciador da música clássica, empresários, as pessoas, os segmentos, deveriam dar o apoio necessário para que eles estejam lá, porque isso vai ser um marco na história de Campos. Viviane, o que me chamou a atenção, eu achei assim tão interessante e me comoveu tanto, naquele dia da Igreja de São Francisco, eu estava observando ali e ouvindo, e tinha uns jovens ali à nossa volta, e você sabe que ele faz um trabalho de inclusão social através da música, do instrumento, do aprendizado do instrumento, ou do canto. Ele faz a inclusão social, ele tem 1.180 jovens que são atendidos e que são lá dos bairros carentes, das comunidades carentes, que vêm para cá e aprendem de graça a música, o canto, através desse trabalho. E você sabe que essa assistência, vamos dizer assim, social, esse trabalho social, não é só em relação aos artistas, não, a infanto-juvenil, a orquestra infanto-juvenil, né?
também as famílias. Isso. Entendeu? E aí envolve as estende, famílias, né? envolve Se as estende, famílias. E o que eu achei interessantíssimo... Você sabia que no espetáculo, na apresentação da Angélica Della Riva, que todos nós conhecemos, que morou em Campos muito tempo, fez uma apresentação maravilhosa aqui, ele teve muita dificuldade para para conseguir o patrocínio para a vinda dela aqui. Ela que é uma mulher muito elegante e muito fina, ela, obviamente, ele também não deve ter passado isso para ela, mas eu percebi no Johnny a aflição de que ele estava trazendo para Campos um espetáculo de primeira grandeza, de fantástico, mas ao mesmo tempo ele não teve respaldo, ele não contou. E eu temo que isso se repita, entendeu? Com a apresentação da orquestra em Nova York. O seu temor é que isso venha desestimular, não é? Essa insegurança, esse medo, esse receio da parte dele. Mas eu acho que tem campista ilustre. Já imaginou se nós não acreditássemos que tem campista ilustre? Olha, que despertou agora por ver que Campos... No que depender de mim, eu realmente vou trabalhar, vou pedir, vou implorar, porque é uma oportunidade única. Naquele dia lá na igreja um show São internacional, Francisco, né? Viviane, sabe, apesar de todo o apelo da Angélica, daquele folheto que foi distribuído para você marcar qual tipo de participação, eles só conseguiram naquele dia R$170. Com aquela igreja cheia daquele jeito, é inconcebível. Mas aí, sem comentários. Aí só concluindo, aí tinha um jovem do meu lado, e esse jovem falou assim, agora vai, e vendo, alguém da família dele estava lá na orquestra, agora vai começar, fulano agora vai tocar a flauta. E você via que o jovem era um jovem de humilde, um jovem da periferia, e eu achei tão bacana aquilo, esse jovem que tá apurando o gosto musical dele e vibrando com algum parente ou algum coleguinha que estava lá na orquestra e que ia tocar a flauta. Você sabe que eu já... tão profundo aquilo ali. Antes desses espetáculos todos que eu já tive o privilégio, o prazer de estar lá, eu já sentei na plateia, já conversei com esses pais, com essas famílias, eu já conversei com eles. Você perceber que eles não sabem quem eu sou. Eu também não sei quem são eles, mas procuro saber. Então você vê como é que se diz? O prazer de uma mãe que não tem condição financeira nenhuma, saber que o filho é um artista. Isso. Que em qualquer lugar do mundo receberia muitos aplausos. Por que em Campos não? Eu me questiono, porque da mesma forma que o orgulho dela, existe esse trabalho do Centro de Cultura Musical, eu acho que Campos está muito aquém, não existe uma cultura segmentada em Campos. E eu me questiono isso, por quê? Por que o mercado municipal, por exemplo, não é transformado num polo gastronômico, um ponto que seja atração turística, entendeu? Porque tantas coisas? Cadê o museu? Nós temos um museu que não abre nem as janelas para correr um vento, que é o Olavo Cardoso. Me desculpe da minha franqueza, mas ele não tem vida. O Olavo Cardoso, o museu não tem vida. Sabe, em qualquer lugar do mundo que você chega, na Europa, nos Estados Unidos, a primeira coisa que você faz é visitar um museu para conhecer partes da história. Nós não temos. Campos data do século XVII, tem uma história riquíssima. Da cana-de-açúcar, cadê o museu da cana-de-açúcar? Tem muita coisa interessante. É muito complicado. Igrejas, e que até estão... Porque nós temos, inclusive, a história para contar. Nós temos. E muita história, né? Isso. E o que encanta o turista é essa história, é a glamorização da nossa história, é falar um pouco da alma da nossa história. Mas nós já esgotamos esse bloco mais uma vez, e a gente sempre diz, Viviane, que as pessoas vêm aqui, você não, você já tem cancha, tem experiência, as pessoas ficam, puxa, 1 hora de programa, é tanto tempo para eu falar, e as pessoas que não têm experiência na televisão, elas saem dizendo assim, poxa vida, tinha tanta coisa para falar, você não vamos fazer uns 10 programas com você pela sua experiência. Mas vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Viviane aqui.